Reverendíssimo Padre Overlan, caro povo de Deus, irmãos e irmãs, com grande alegria nós celebramos hoje essa memória desse santo que é tão importante para nós, enquanto povo brasileiro, que é Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola nasceu em Loyola, na Espanha, no final do século XV, e na sua juventude foi defender a cidade de Pamplona contra a invasão dos franceses. No meio do caminho, então, ele sofre um acidente, ele é atingido por um estilhaço de canhão e quebra a sua perna. Então Inácio fica impossibilitado de lutar, fica impossibilitado de andar, e ele vai se recolher sendo cuidado por uma congregação de irmãs. Nisso, em que Santo Inácio passa vários meses deitado, como não tinha como passar o tempo, fazendo aquilo que ele queria fazer, ele queria ler romances, feitos heróicos, de cavaleiros da época. Na época também não tinha Netflix para ele passar o tempo dele, E então, lá naquele pequeno hospital, sendo cuidado por aquelas irmãs, Inácio então recebe 2 livros. Um deles que tratava a respeito da vida de Cristo, e o outro que tratava a respeito da vida dos santos, o grande feito dos santos. E então ele começou assim o seu processo de conversão. Ele começou assim o despertar da sua alma para as coisas de Deus. E ele percebia que interiormente, ao meditar a vida de Cristo e a vida dos santos, aquilo despertava uma certa alegria nele, que preenchia, uma certa alegria que de certo modo durava mais do que quando ele lembrava dos feitos dos cavaleiros, dos feitos dos grandes heróis da época. E então, ali deitado, nesse processo de conversão, começa aquilo que Santo Inácio vai tratar nos seus exercícios espirituais, mais adiante, com o nome de discernimento dos espíritos. Discernir aquilo que é de Deus, que preenche, aquilo que é de Deus, que dura, com aquilo que é mundano, em que é passageiro e que é de efeito rápido, assim dizendo. E então, Santo Inácio se converte, tem a sua perna restabelecida, a sua saúde restabelecida, vai então viver como um peregrino, como um itinerante, fazendo penitência, visitando várias igrejas, vai para Paris para assim estudar, fazer os seus estudos teológicos, e lá ele é ordenado, lá ele então, junto com outros sacerdotes, resolvem então evangelizar, naquela época, início do século XVI, a Terra Santa, que estava sob domínio dos muçulmanos. E então, no meio do caminho, eles precisavam ir de barco. Naquela época, os portos se encontravam fechados, e os portos ficaram fechados praticamente 1 ano. Então, nisso, diante do discernimento da vontade de Deus, Inácio, junto com seus companheiros, vão para Roma e se ofertam ao Santo Padre. Senhor, eis-nos aqui, faça de nós aquilo que for da vontade de Deus e da necessidade da igreja. E então o Papa, na época, diante de 2 grandes desafios, que inclusive no livro do Caminho de Perfeição de Santa Teresa, ela vai trazer esses 2 grandes desafios da igreja, que era, primeiro, o surgimento dos protestantes, que estavam se alastrando pela Europa e precisavam ser contidos. E o segundo grande mal, que Santa Teresa também traz e destaca nessa época, e que era uma necessidade da igreja, eram que as Américas, a Ásia, eram territórios que antes não se tinha noção
na cabeça dos europeus da época, todo mundo era católico. E quando se deparam com a realidade de que existem outros povos que não conhecem a verdade de Cristo, surge a necessidade de salvar aquelas almas. E então, a igreja passa por esses dois grandes desafios: os protestantes e os povos pagãos que ainda não conhecem o Evangelho. E então, Santo Inácio, ao se ofertar junto com os jesuítas, assim, para o Papa da época, eles vão e partem para assumir essas duas tarefas: conter o protestantismo e assim evangelizar os povos que ainda não conhecem a Cristo. E nisso então surge a Companhia de Jesus, surgem os jesuítas, e então se espalha por toda a terra esse carisma. Vai chegar inclusive aqui às nossas terras brasileiras, né? Santo Inácio, junto com os jesuítas, evangelizaram vários outros povos, como por exemplo a Ásia, o Japão, no caso a China, o nosso país, toda a América Espanhola. Contiveram inclusive o avanço dos protestantes na própria Itália, na Espanha, na França, através da educação, até serem suprimidos no século XVIII por Marquês de Pombal, mas isso aí é outra história. Voltando aqui para Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, então, funda a Companhia de Jesus. E é muito pertinente esse evangelho para nós, de alguém que encontra o reino dos céus, encontra um tesouro escondido no campo, e assim vende tudo para encontrá-la, encontra uma pérola preciosa, vende tudo para ter aquela pérola. Então, meus irmãos, diante desse processo de conversão de Santo Inácio, que foi percebendo aquilo que realmente dura, aquilo que realmente vale a pena, aquilo que realmente preenche, aquilo que vem de Deus, aquilo que nos leva para Deus. Hoje, meditemos, né? Hoje celebrando os 10 anos do Padre Overlan está aqui conosco, na nossa paróquia, né? Meditemos aquilo que nós temos buscado, aquilo que nós temos nos preocupado, aquilo que nós temos colocado mais as nossas energias. Será que são coisas que nos levam para Deus? Ou será que são situações, coisas passageiras? Foi assim que Santo Inácio percebeu, meditando a vida de Cristo, meditando a vida dos santos, percebeu esse grande tesouro. E nós possuímos esse grande tesouro aqui conosco. Então estejamos unidos a Jesus e lutemos, porque como o próprio Santo Inácio nos diz, e o Padre Overlan sempre nos recorda dessa célebre frase: o Senhor não se deixa vencer em generosidade. Sejamos generosos para com Deus e nós perceberemos que Ele crescerá assim em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.